Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de processo civil, parte geral. Esse é o nosso quarto bloco, nós já falamos sobre muitas coisas até aqui e encerramos o terceiro bloco falando sobre competência, né? Aonde que você deve ajuizar uma demanda? A gente viu que no caso de bens móveis, de disputa sobre bens móveis, via de regra é no domicílio do réu. A gente viu que no caso de uma disputa sobre um bem imóvel, onde está situado a coisa. No caso das ações possessórias, que a gente falou tanto nas aulas de direitos reais, é somente no local onde está o imóvel, né? Ou seja, uma competência exclusiva. Falamos também, fizemos a leitura de todo o artigo 53, né? E eu chamo a atenção aqui embaixo, acidente de veículos ou aeronaves será no domicílio do autor ou no local do fato. Veja que aqui foge totalmente a regra, não é do domicílio do réu. Por que eu chamo a atenção? Eu estou preocupado com vocês aqui por causa da prática profissional. Faz um tempinho já, eu recebi uma demanda do escritório, um cliente me ligou e falou, olha, recebi uma carta de citação, um acidente de trânsito. E daí a gente foi ver, o advogado endereçou errado, porque aqui é ou no local do acidente ou no domicílio do autor. O advogado despreparado que não fez o curso com a gente, ele distribuiu a demanda no domicílio do réu. Então não era o foro competente. Vocês vejam como até advogados às vezes fazem uma confusão com essas regras de competência, por isso que esse artigo é tão importante. E agora a gente segue falando da competência absoluta e da competência relativa. A gente deu um exemplo já de competência absoluta, que é aquela nas ações possessórias, em que é onde está localizada a coisa. Mas vamos ver com um pouco mais a fundo toda essa situação. Nós temos competência absoluta, que é fundada em interesse público, que não pode ser alterada por vontade das partes. Por isso que ela é absoluta. Ainda que as partes tentem mudar aquilo, as partes não podem escolher por se tratar de uma competência absoluta. E aqui embaixo nós temos a competência relativa, que é fundada em interesse das partes e que pode ser alterada se estas assim quiserem. Ou seja, aqui as partes elas têm uma liberdade. Na competência absoluta, nós temos como exemplo a competência em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão da função. Primeira, lá em cima, competência absoluta em razão da matéria. Nós estamos falando aqui, por exemplo, do juiz do trabalho, do juiz da vara civil, do juiz eleitoral, né? Então aqui, em razão da matéria, vamos pensar o seguinte situação hipotética. Vamos supor que eu sou um juiz da primeira vara civil de Curitiba. E eu recebo uma demanda, eu olho, autor, José da Silva, réu, empresa televisiva limitada. Aí eu falo assim, estranho, vamos ver isso aqui. Aí a narração dos fatos é o autor pedindo reconhecimento de vínculo de emprego, porque ele foi contratado como autônomo, mas ele era um subordinado da empresa, ele respeitava horários, ele precisava respeitar regras do coordenador da empresa, ele era um funcionário, ele estava como autônomo ali porque a empresa não queria pagar. Aí eu falo, não, isso aqui é claramente uma demanda trabalhista. Eu sou juiz da primeira vara civil de Curitiba. Então, em razão da matéria, eu sou incompetente para julgar este processo. É uma incompetência absoluta, né? Eu não tenho como mudar. Ainda que o José da Silva, não, eu sei que eu tenho que ir para a vara do trabalho. Eu optei aqui porque eu já conheço o senhor, eu gosto do seu trabalho, eu acho que você vai julgar a meu favor. Mas assim, não, meu amigo, isso aqui eu sou incompetente absoluto para julgar essa demanda trabalhista em razão da matéria. Segundo aqui, em razão da pessoa, eu coloquei ali como exemplo a união para vocês não esquecerem. Em razão da pessoa, quando eu falo pessoa, a gente está falando das pessoas jurídicas de direito público. Então, quando você quer ajuizar uma demanda contra a União, por exemplo, você tem uma vara federal para isso. Você não pode litigar contra a União numa justiça comum, porque a União será representada pela Advocacia Geral da União, que a gente vai ver daqui a pouco também aqui. Então, por todas essas razões, a incompetência absoluta do juízo comum para julgar ações contra a União. Esperto legislador, né? Ele selecionou quem ia julgar as causas dos entes públicos para não correr o risco de, eventualmente, imagina uma ação
contra a união de terras, né? E daí o juiz ali despreparado às vezes te dá o direito e a União começa a perder patrimônio. Então o legislador blindou muito bem a sua máquina toda ali, os entes públicos. E também uma competência absoluta em razão da função. O que quer dizer isso? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre o famoso, né, foro privilegiado. Né? Na época em que tivemos julgamentos célebres no Brasil, do Mensalão, da Lava Jato, né, a gente escutava a todo momento: o presidente, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem foro privilegiado, então ele não seria julgado por um juiz de primeira instância. Né? Então, sempre que existir essa questão do foro privilegiado, em razão da função, é uma competência absoluta. Né? O cara não pode abrir mão, o autor fala assim: não, eu sei que ele tem foro privilegiado, mas eu quero que ele responda aqui do juizinho, aqui do juiz de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Então, não tem como, é uma competência absoluta em razão da função. E no caso da competência relativa, é aquela competência territorial e valor da causa. Territorial, a gente já viu, né, que, exceto nas ações possessórias, você não pode escolher o local, você tem que ser no local do imóvel. Mas, por exemplo, quando tem mais de um réu no processo, ou quando o réu tem mais de um domicílio, você pode escolher em qual das cidades de domicílio do réu você vai propor ajuizar aquela demanda. Então aqui nós estamos diante de uma competência relativa territorial. E com relação ao valor da causa, é muito importante também a gente falar, o exemplo clássico que nós temos aqui é o dos juizados especiais, né? Então toda demanda até 40 salários mínimos, você pode, né, uma demanda civil, você pode optar ir para o juizado especial ou para a justiça comum. Então, em razão do valor da causa abaixo de 40 salários mínimos, você pode escolher se você vai para a justiça comum ou se você vai para o juizado especial. Aqui tem algo muito interessante, muita gente pergunta, qual que é a diferença do juizado especial? Se eu posso ir para os dois e no juizado é de graça, por que eu vou para a vara civil comum, em que eu tenho que pagar as custas do processo? Em que eu tenho que pagar, por exemplo, toda vez que eu vou lançar uma intimação ou uma expedição de ofício, eu preciso pagar lá hoje, sei lá, R$14,40, algo nesse sentido. Então o juizado especial, na verdade, os juízes do juizado especial, eles são chamados de juiz leigo. O que isso quer dizer? Eles não passaram pelo mesmo concurso público, pelas mesmas formalidades que um juiz togado, que a gente chama que é o juiz das varas civis comuns, passaram. Então existe muitas vezes um estigma de que a parte fala assim: não, eu sei que no juizado, que eu posso ir para o juizado e que lá vai ser de graça, mas eu vou optar ir para a justiça comum, porque lá eu sei que ao menos minha causa vai ser julgada por um juiz togado. Sabe, isso muitas vezes não faz sentido, é um mero preconceito com o juiz do juizado. Mas fato é que existe, e quando a causa está abaixo de 20 salários mínimos, a gente tem aí essa flexibilidade da competência, você pode direcionar tanto para o juizado quanto para a vara civil comum. Lembrando que na vara civil comum você deve ter que recolher as custas. Você deve recolher as custas, né? Vamos adiante aqui, tem esse quadrinho sobre competência. Olha só. Aqui nós temos os tipos de competência que nós já estávamos falando aqui atrás, absoluta e relativa, a gente só vai falar sobre outra ótica delas agora. Pode ser conhecida de ofício pelo juiz a incompetência no caso? No caso da competência absoluta ou da incompetência absoluta, ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz. E isso está lá no artigo 64, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Já no caso da competência relativa, o juiz não pode reconhecer de ofício, apenas se a outra parte provocar. Falar: juiz, olha só, eu estou achando aqui que você não tem competência para julgar o meu processo, em razão, porque o imóvel está em outra cidade, enfim. E aqui, aí, a parte precisa provocar o juiz, diferentemente do que ocorre na absoluta. A forma de arguição pelo réu, também aqui ela vai respeitar a mesma regra, tá? É em preliminar de contestação. O que isso quer dizer? Vocês vão ver lá nos procedimentos especiais com calma essa questão. Mas a contestação, você deve respeitar uma formalidade, né? Você deve estruturar a sua contestação.
Aí você vai qualificar ali teu cliente, né? Vai colocar a demanda ajuizada pelo fulano. E a primeira coisa que você pode colocar na contestação é a preliminar de contestação. É falar, juiz, eu impugnei o que ele trouxe na inicial depois, mas primeiro tem uma preliminar aqui. Sabe, apenas se superar dessa preliminar, aí você analisa os argumentos. Mas eu acho que esse processo não pode seguir da forma que está. Eu tenho uma preliminar de contestação. Vocês vão ver todas essas preliminares com a professora Cris depois. Mas fato é que vocês precisam saber que no caso de competência, o momento do réu para arguir é em preliminar de contestação. O protocolo vai ser feito junto com a contestação, tá? É só um tópico que ele vem antes de tudo. E daí no final você coloca, juiz, se superado isso aqui, né, se você entender que essa preliminar não faz sentido, aí você analisa o restante. E aqui, consequências da não arguição da incompetência do juiz, tá bom? Então, se o juiz de ofício não fala nada, no caso de incompetência absoluta, ela pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, veja, aqui o réu deveria falar em preliminar de contestação. Não falou. Mas se em qualquer momento alguém descobrir aquilo e ver que o juiz é incompetente, em razão de uma incompetência absoluta para julgar aquilo lá, por exemplo, eu, naquele meu exemplo que eu era o juiz da vara civil recebendo uma demanda trabalhista, eu não falo nada de ofício. Aí o réu contesta, não fala nada. Aí eu falei, ninguém falou nada, eu vou continuar. Aí eu vou sentenciar, já está terminando o processo, assim, olha só, aqui a gente tem um caso de incompetência. Então, ela pode ser conhecida a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, mesmo que já tenha sentença em fase recursal, pode ser reconhecida. Caso já tenha ocorrido trânsito em julgado. O que quer dizer trânsito em julgado? Esse termo quer dizer que a decisão, daquela decisão, não cabe mais recurso, tá bom? Já foi julgado o processo, às vezes só em uma instância, se não foi feito o recurso, mas geralmente em última instância. Então, a decisão se tornou imutável, ou seja, transitou em julgado. Então, assim, caso já tenha ocorrido o trânsito em julgado, caberá ação rescisória, lá do artigo 966 do Código de Processo Civil. O que é essa ação rescisória? É uma ação pouco comum na prática, tá? Porque é muito difícil de você preencher os requisitos da ação rescisória. A ação rescisória basicamente é o seguinte: você teve um processo, você contra o réu brigaram e não saiu o acordo, teve sentença. Você não ficou satisfeito com a sentença, fez um recurso de apelação para o tribunal manteve a decisão do juiz de primeira instância, você fez um recurso especial, não conseguiu subir para a STJ, enfim, acabou a discussão, você está condenado a pagar honorário de sucumbência para outro advogado e as custas do processo. Aí você fala, meu Deus, mas é claro que eles erraram aqui. Né? As outras instâncias não leram o meu recurso, o juiz de primeiro grau cometeu um equívoco, os desembargadores não olharam o recurso claramente, porque não enfrentaram as provas que eu trouxe no processo, e tem um erro claro aqui de direito material. E daí você pode fazer uma ação rescisória para desconstituir tudo aquilo que foi feito. É isso, o processo já encerrou, é a tua segunda chance, é a tua sobrevida ali naquela discussão, né? Então, nesse caso, se já tiver ocorrido o trânsito em julgado, mas era um erro crasso da autoridade judiciária que julgou aquele processo, você pode fazer uma ação rescisória, lembrando do prazo da ação rescisória de 2 anos do trânsito em julgado. E no caso de incompetência relativa, se ninguém falar nada, vai ocorrer a prorrogação da competência, segue o jogo, né? Ninguém falou nada, segue o jogo. Ok, pessoal? Então junto com este quadrinho a gente falou aqui das regras de competência. Vamos agora passar por um outro tema, falando da capacidade processual. A gente falou tanto de onde que deve ser demandadas as ações, onde devem ser demandadas, agora vamos falar de capacidade processual. Quem que pode ir até o judiciário, né? A criança, ela pode ser parte no processo, mas ela pode ser autora, pode ser ré, ou ela precisa, ou assim, ela pode, mas tem que ter um maior ali olhando para ela, né? A gente vai falar disso agora, da capacidade processual, artigo 70 do Código de Processo Civil. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo,
Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Eu fiz questão de colocar esse artigo 70 aqui por primeiro do tema da capacidade processual, porque eu tenho certeza que vocês não entenderam efetivamente esse artigo, porque ele não é autoexplicativo, né? Você lê, você fala, começa com a dúvida de exercício de seus direitos. Quem que está nos exercícios de seus direitos? Aí você fala em capacidade, mas capacidade para estar em juízo. Aí você fala, será que ele está falando do advogado? Será que ele está falando da parte? Por isso que é importante a gente aprender essas regras de processo civil parte geral, tá bom? Porque senão, depois na tua atuação, na prática como advogado, você fala assim, putz, deixa eu ver a capacidade processual. Aí você abre aqui artigo 70 e fala, legal, não entendi nada. Então vamos esmiuçar tudo isso aqui, falar da capacidade numa visão 360 para a gente poder entender bem o que isso quer dizer. Tem 3 tipos de capacidade das pessoas envolvidas no processo. Você tem a capacidade para ser parte no processo, você tem a capacidade para estar em juízo, né, configurar o polo ativo ou passivo da demanda, e você tem a capacidade postulatória. Primeira parte aqui, capacidade para ser parte. Qualquer pessoa que tenha personalidade jurídica e entes despersonalizados. Quem que é pessoa que tem personalidade jurídica? Aqui vocês precisam pensar em todo mundo. Todo mundo que está na Terra tem uma personalidade jurídica. Assim, até o recém-nascido, E tem discussões hoje também da personalidade do nascituro, né? Ainda dentro da barriga da mãe. Então, capacidade para ser parte, todo mundo tem. Inclusive os entes despersonalizados. Mais para frente a gente vai falar o que é ente despersonalizado. Para dar um exemplo aqui para vocês, eu digo o espólio de bens da pessoa morta, né? Ele não tem CPF, CNPJ, ele é despersonalizado, mas ele pode ser parte, tanto é que você tem o espólio, o inventário, né? Ou a massa falida de uma empresa que não existe mais, né? Aqueles bens que você vai juntando para tentar liquidar as dívidas da empresa, também não tem CNPJ, não tem CPF, é um ente despersonalizado, mas pode ser parte em processo. Agora, existe a capacidade para estar em juízo. É diferente da capacidade somente de ser parte. Quem tem capacidade para estar em juízo é que tem a capacidade de fato ou capacidade de exercício. Então agora a gente começa a entender o que estava falando o artigo 70, não é mesmo? Aquela capacidade de exercício. Ele está aqui no meio. Então você pega uma criança, ela não tem a capacidade de exercício. Ela pode ser parte, mas ela não pode estar em juízo. Capacidade para estar em juízo tem que ter capacidade de fato ou capacidade de exercício. Vamos mais uma coluna aqui para a direita. A pessoa até 16 anos, ela é considerada o absolutamente incapaz. E dos 16 aos 18 é considerada relativamente incapaz. Tá bom? Então, qual que é a grande diferença aqui que vai cair na sua prova? Tá? Se cair essa matéria na sua prova, a gente sabe o que a FGV vai trazer para vocês. Ela quer saber se você entende quem precisa estar representado em juízo e quem precisa estar assistido. Tá? Lembrando que a representação ela é muito mais incisiva, né? Então, é a pessoa que é absolutamente incapaz. Então, até 16 anos, absolutamente incapaz, ele precisa estar representado no juízo, em juízo. Ele tem capacidade para ser parte, porque ele tem personalidade jurídica. Tá? Isso a gente viu. Mas para estar em juízo, ele precisa estar representado. E de 16 a 18 anos, o relativamente incapaz, ele precisa estar assistido. Olha só, pessoal, aqui eu vou passar um macete para vocês, porque eu não entendo que é o melhor método, né, porque é muito fácil de esquecer os macetes, né, mas a curto prazo, você vai para a hora da sua prova, para a prova da OAB, que a gente já está na iminência, isso aqui vai te ajudar. Isso não é um método meu, eu aprendi com um outro professor e que na época em que eu fiz a OAB, isso me ajudou bastante. Ele sempre falava na hora da prova, quando você não lembrar na hora da prova o absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, se eles devem ser representados ou assistidos, ele sempre falava, ria. Quando você não se lembrar, ria. E qual que era o macete que ele nos ensinou? Você escreve ria na prova e você vai saber
que o relativamente incapaz, ele é assistido. Relativamente incapaz, 16 a 18 anos, deve ser assistido em juízo. Ou você volta o caminho e você sabe que o absolutamente incapaz, ele será representado. Lembrando, não é um macete meu, um professor me passou isso, me ajudou muito na época, então eu transmito isso a vocês no intuito de que vocês também não se esqueçam disso na hora da prova de vocês. Ok? E por fim temos aqui a capacidade postulatória, é a capacidade que todos vocês terão em pouquíssimo tempo, que é a competência técnica para atuar em juízo, são os advogados. Ok? Então, somente os advogados têm essa capacidade técnica, capacidade postulatória aqui no processo. No finalzinho aqui, eu coloquei uma observação da exceção dos juizados especiais. A gente já falou daquela questão da competência, de que é uma competência relativa em razão do valor da causa, que as causas até 40 salários mínimos, elas podem ser demandadas no juizado especial, não é mesmo? As causas cíveis, né? E ali você está isento de custas, enfim, a parte pode optar. Mas tem mais uma exceçãozinha no juizado. As causas até 20 salários mínimos, dentro do juizado, a parte sequer precisa de advogado. Tá bom? Então, se você tem um processo lá de um valor de R$5.000 no juizado especial, a parte não precisa de advogado, ela pode ir sozinha. Geralmente, isso na prática ocorre da seguinte forma. A pessoa vai até o PROCON, né, o órgão de proteção do consumidor, e fala, a tal empresa de eletrodoméstico me sacaneou, eu quero entrar com uma ação contra eles. Aí o PROCON abre uma reclamação, marca aquela audiência que geralmente não dá em nada, aí o PROCON fala, olha, aqui não foi resolvido, mas a gente tem um posto do juizado especial aqui embaixo. Então a senhora quer me acompanhar? Que daí a gente vai ali embaixo, a senhora já entra com a ação no juizado. E a pessoa preenche um formulário lá e distribui uma ação no juizado. É muito simples. Até 20 salários mínimos ela pode fazer isso sem advogado. É claro que se for, depois não ficar contente com a sentença, for para grau recursal, ela vai precisar de um advogado. Ou se for superior a 20 salários mínimos, ela também vai precisar de um advogado, né? Ainda que dentro do juizado. Então o limite total do juizado é 40, mas até 20 a pessoa pode demandar sem a presença do advogado. Ok? Fica aí essa observação. Então não se esqueçam do RIA. O relativamente incapaz ele é assistido, lembrando que ele tem 16 a 18 anos, e o absolutamente incapaz ele precisa ser representado em juízo. Ok, pessoal? Vamos adiante, então. Apagar aqui, artigo 75 do Código de Processo Civil. Serão representados em juízo ativa e passivamente. Aqui a gente não está falando mais do menor, tá? A gente está falando dos entes públicos. Inciso 1. A União, pela Advocacia Geral da União, a AGU, né, que a gente escuta no jornal a todo momento, diretamente ou mediante órgão vinculado. 2. O Estado e o Distrito Federal serão representados por seus procuradores, né, os procuradores estaduais. 3. O município por seu prefeito ou procurador. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês porque isso já caiu na prova da OAB. Qual que é o normal? É que as pessoas elas lembram do seguinte, né? Elas falam assim, a União é a AGU, o Estado é o procurador estadual. Aí ela vem que município é o procurador municipal. E daí caiu na prova o prefeito, a pessoa estava na cabeça só o procurador municipal e ela errou. Ela errou. Então, o certo é, o município será representado por seu prefeito ou procurador, diferentemente do Estado e Distrito Federal, que é só o procurador estadual. A autarquia e a fundação de direito público por quem além do ente designar. A massa falida, aquele ente despersonalizado que tem capacidade para ser parte pelo administrador judicial. E por fim, ali embaixo, a herança jacente ou vacante por seu curador, aquela herança que não tem dono. Vamos continuar aqui, artigo 75. O espólio pelo inventariante, esse é o mais comum, né, que a gente vê na prática das ações de inventário, né, sempre tem espólio de, uma vez no escritório, até a gente estava trabalhando, e daí um estagiário ainda fez um comentário, né, ele falou assim, nossa,
né, que diferente esse nome, né, espólio, né, a gente explicou, não é o nome da pessoa, né, espólio são os bens, né, da pessoa que já passou dessa para uma melhor, né, então a ação, né, o espólio de não sei o que sempre está representado pelo inventariante. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores. Aqui também vocês devem observar, para quem já faz estágio, você como advogado, você quer distribuir um processo em nome de uma pessoa jurídica. O que você vai fazer? Você vai falar em nome da pessoa jurídica e o documento que te dá poderes para falar em nome da pessoa jurídica é a procuração. Então ali na procuração a pessoa vai te outorgar poderes. Só que essa procuração está em nome de uma empresa. Aí você fala assim, como que eu vou saber quem é dono dessa empresa? Então quem assina lá embaixo a procuração é o administrador. Aí nas procurações tem lá, né, o nome da empresa e daí embaixo procurado por administrador. Aí você vai no contrato social da empresa ver se aquela pessoa tinha poderes para conferir poderes ao advogado. Então é isso que está falando. A pessoa jurídica, ela será representada por quem os atos constitutivos designarem. Por isso que você sempre junta no processo procuração e contrato social da empresa, para demonstrar que os atos constitutivos. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens, muito raro, a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente ou representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Então aqui mais uma vez aquele exemplo do Banco Santander, o Banco Espanhol, que a gente já falou aqui em outros blocos. Condomínio é mais um exemplo de ente despersonalizado, né? Vamos supor, quem mora em prédio aí, você tem lá a reunião de condomínios, condôminos. Aquele não é um ente personalizado, ele não é uma pessoa jurídica própria, né? É um condomínio, uma reunião de pessoas. Então o condomínio ele pode ser parte em processo, porque a gente viu lá atrás que os entes despersonalizados podem ser parte em processo. Então por isso, se você chama uma empresa de iluminação, né, para fazer uma nova instalação da iluminação da piscina do seu condomínio, né, vamos pensar assim, e os caras erram no momento da instalação e deixam todo mundo no escuro por um mês, né, o condomínio pode demandar contra a pessoa, mesmo sendo ente despersonalizado. E ele será representado em juízo pelo síndico do condomínio ou pelo administrador. Aqui também, nessa parte de representação, eu deixo só esse detalhezinho que o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando casado sobre o regime de separação absoluta de bens. Hoje é mais comum, né, esse casamento com separação total de bens, mas antigamente as pessoas costumavam casar sempre com aquela comunhão universal dos bens. Então a casa da família geralmente era metade do marido, metade da esposa. Então se o marido ele queria entrar com uma ação sobre direitos sobre esse imóvel, em que ele é meio a meio da esposa e do marido, ele precisaria do consentimento da esposa. Então ele só vai deixar de lado esse consentimento se eles forem casados com a separação total de bens. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual, dentro daquele nosso infográfico visto há pouco, ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Lembram-se que lá no início da nossa disciplina, eu coloquei aqui embaixo, eu lembro que estava bem aqui, primazia do mérito. Era um dos pilares do nosso CPC, que o processo é um meio pelo qual a gente buscava o direito, que você não poderia utilizar a dificuldade do procedimento, do processo, para afastar o direito da parte. Você tem que valorizar o bom direito. Então veja que aqui foi verificada uma incapacidade ou irregularidade na representação. O que o juiz fez? Ele não extingue de plano. Ele designa prazo razoável para que seja sanado o vício. Tá bom? Então o juiz dá essa chance à parte. Mas daí, se o erro não for sanado, né, se o autor está errado, vai daí sim a extinção sem resolução no mérito do processo. Se for pelo réu, erro não foi sanado, o réu vai ser considerado rével. E se ele for um terceiro no processo, ali no polo ativo, ele será apenas excluído do processo.
Tá bom? Então fica também aqui, pessoal, essas considerações. Agradeço a atenção de todos vocês nesse quarto bloco de Processo Civil Parte Geral e vejo vocês no quinto. Um abraço.